Um complexo residencial para artistas com segurança 24 horas por dia. Câmeras de vídeo em cada esquina. Uma comunidade unida, onde todos se conhecem. Um lugar que parecia absolutamente seguro. Mas foi precisamente aqui que uma menina de 8 anos desapareceu em plena luz do dia. E o que aconteceu a seguir abalou toda a cidade. A juventude não protege dos erros. Todos, pelo menos uma vez, já tropeçaram. Mas nem todos fazem coisas tão terríveis que os pais estão dispostos a renegar o próprio filho. Ano de 2015. Madison Middleton, a quem todos chamavam simplesmente de Maddie, tinha acabado de celebrar o seu 8º aniversário. Filha única, vivia com a mãe e o pai no complexo residencial Tannery, um lugar único em Santa Cruz, Califórnia. Era um complexo de habitação a preços acessíveis em estilo loft, criado especialmente para famílias de profissionais criativos. Teatro, estúdios de arte, salas de dança, tudo se encontrava dentro do complexo. As paredes interiores eram pintadas em tons suaves. Nos corredores cheirava a tinta e a madeira. À noite, das janelas, ouviam-se os sons de um piano, de um violino, a voz abafada de uma atriz a ensaiar um monólogo. Formou-se uma comunidade pequena, mas muito unida, onde as pessoas se conheciam pelo nome. Parecia o lugar ideal para viver, criar e educar futuros artistas. Os filhos dos casais locais brincavam livremente nos pátios, podiam conviver e não temiam pela sua segurança. As mães sentavam-se nos bancos com chávenas de café. Os pais regressavam do trabalho à noite, cumprimentavam os vizinhos, sabiam quem era filho de quem. A segurança era garantida por câmaras de vigilância 24 horas por dia, uma vedação em todo o perímetro e um segurança na entrada que não deixava estranhos entrar. O segurança na guarita junto ao portão conhecia todos de vista, acenava com a cabeça, registava os visitantes num livro. Tudo funcionava como um relógio. Desde tenra idade, Madison destacava-se pelas suas capacidades criativas e talento. Adorava desenhar, com lápis, marcadores, giz no asfalto, e para cada desenho inventava suas próprias histórias. Podia passar 1 hora sentada à mesa, debruçada sobre uma folha de papel, com a ponta da língua de fora de tanto esforço. A mãe espreitava por vezes, a menina desenhava, sem se distrair, completamente imersa no processo. Uma menina aberta e bondosa, tão sociável que os vizinhos a apelidaram de Maddie, a tagarela. Fazia amizades facilmente, estabelecia contato com qualquer pessoa. Podia aproximar-se de um adulto que via pela primeira vez e começar a falar sobre o seu desenho, sobre o tempo, sobre qualquer coisa. Sorria abertamente, sem timidez. Mais do que tudo no mundo, amava lobos. Desenhava-os constantemente e sonhava em decorar todo o seu quarto com eles. Na parede, por cima da cama, já estavam pendurados vários dos seus trabalhos. Lobos uivavam para a lua, corriam pela floresta, olhavam com olhos amarelos do papel. A mãe prometeu que em breve iriam à loja comprar pôsteres. A menina esperava por esse dia. O complexo Tannery situava-se num bairro tranquilo e próspero, entre edifícios semelhantes que eram frequentemente escolhidos por famílias com crianças pequenas. As ruas eram limpas, as árvores cresciam ao longo dos passeios. De manhã, as pessoas passeavam os seus cães. Tudo parecia calmo, sereno, seguro. O casal Middleton mudou-se para aqui logo após o casamento. Queriam uma vida tranquila e um lugar seguro para criar os filhos. Laura trabalhava na biblioteca local. O seu marido era designer gráfico. Ambos passavam muito tempo em casa. Ambos adoravam a filha.
O seu apartamento no segundo andar estava cheio de desenhos de criança, livros, brinquedos. Mas uma cruel desilusão esperava-os. Domingo, 26 de julho de 2015. A manhã começou como de costume. A heroína desta história passou o dia com a família, preparando-se para a semana de aulas que se aproximava. Arrumava os manuais na secretária, verificava a mochila. A mãe passava a ferro o seu uniforme escolar. Nesse dia, uma amiga de Laura veio visitá-la. As jovens decidiram jogar um jogo de tabuleiro. Pegaram na caixa, dispuseram as cartas sobre a mesa. Maddie juntou-se a elas no início, sentou-se ao lado, mas rapidamente ficou aborrecida. Para uma criança não era interessante. Ela mexia-se na cadeira, olhava pela janela, suspirava. Recentemente, tinham-lhe oferecido uma patinete branca que ela estava ansiosa por experimentar no pátio. Novinha em folha, brilhante, com rodas azuis. A menina já se tinha aproximado dela várias vezes, tocado no guiador, girado a roda. A mãe reparou nisso e permitiu. A menina passeava regularmente sozinha. Aqui era seguro e os pais não se preocupavam. Ela sabia onde podia andar, conhecia as crianças da vizinhança, sabia que não podia sair pelos portões. As regras eram simples e claras. Depois do almoço, Madison foi para o pátio interior do complexo. Pôs o capacete, pegou na patinete. A mãe ajudou-a a apertar a fivela debaixo do queixo. A menina sorriu e saiu a correr. Queria andar de patinete e exibi-la às outras crianças. Faltavam ainda algumas horas até o anoitecer. O sol estava alto, estava calor. Até às 4 da tarde foi vista pelos vizinhos. A menina andava despreocupadamente pelos caminhos de asfalto, contornava os bancos, ria. Tudo parecia normal. O cabelo esvoaçava por baixo do capacete, o vestido roxo também. Ela acelerava, travava, virava. Além disso, a mãe espreitava de vez em quando pela janela para ver como a filha se divertia. Via a patinete branca a passar por entre as árvores. Via o vestido roxo. Acalmava-se e voltava para a amiga, para o jugo. Tudo estava sob controlo. Periodicamente, outras crianças aproximavam-se, com quem Maddie conversava animadamente e deixava experimentar o seu novo meio de transporte. Um rapaz de uns 10 anos andou nela por alguns minutos. Uma menina mais nova também pediu. Maddie deixava todos experimentar. Ficava ao lado, esperava a sua vez, conversava. Tudo corria bem. O dia era normal. Por volta das 5 da tarde, Laura espreitou mais uma vez pela janela. A menina estava conversando com uma colega da mesma idade. Estavam junto a um banco, a falar sobre algo, a rir. A mãe sorriu. Tudo bem. Mal sabia ela que estava vendo a sua filha pela última vez. Passaram-se alguns minutos. A amiga contava algo, gesticulava, ria. Laura ouvia distraidamente, acenava com a cabeça, olhava para as cartas do jogo. Mas, de repente, sentiu uma sensação de ansiedade, inexplicável, aguda, instinto maternal. Algo não estava bem. Ela levantou-se, foi até a janela, espreitou. Madison não estava em lado nenhum. A patinete branca também não. O pátio estava vazio. Algumas crianças brincavam junto ao muro mais distante, mas a sua filha não estava entre elas. A mulher decidiu sair à rua, encontrar a filha e certificar-se de que tudo estava bem. Presumiu que ela tinha encontrado uma amiga e simplesmente se afastado para conversar. Nada de grave, vou encontrá-la agora. Mas quando a jovem saiu para o pátio, percebeu com horror. A menina realmente não estava lá, em lado nenhum. Ela percorreu os caminhos, espreitou para trás do canto do edifício, deu a volta ao parque infantil, olhou para junto dos contentores do lixo. Nada.
Percorreu todo o recinto, chamou o seu nome várias vezes. Nenhuma resposta. Apenas o eco das paredes. Silêncio. Lá em cima, uma janela bateu. Um pássaro voou. Nada mais. A mãe tentou acalmar-se, não ceder ao pânico. Respirava fundo. Dizia a si mesma: está tudo bem, ela está por perto. Continuava a convencer-se de que a filha simplesmente tinha ido à casa de alguém sem permissão. Embora isso fosse completamente atípico para Mad, a menina pedia sempre permissão, avisava sempre. Mas quaisquer outras opções pareciam demasiado assustadoras, demasiado impossíveis. No complexo havia cerca de 100 apartamentos. A mulher começou a percorrer as casas dos conhecidos, primeiro os que viviam no seu andar. Batia às portas, perguntava: viram a Mad? As pessoas abanavam a cabeça, mostravam compaixão, ofereciam ajuda. Depois foi à casa dos amigos da filha, dos colegas de turma. Questionava os vizinhos. Cada conversa demorava alguns minutos. Cada resposta era a mesma: não, não vimos. A cada não, a ansiedade aumentava. Mesmo depois de falar com todos os que conheciam bem a família Middleton e que tinham filhos pequenos, a menina não foi encontrada. Já tinha passado 1 hora. Depois, 1 hora e meia. O sol começou a descer no horizonte. As sombras tornavam-se mais longas. Tudo isto parecia muito preocupante. Ela decidiu contactar a polícia e comunicar o desaparecimento de Madison. Marcou o número com os dedos a tremer. A voz falhava. Mas as autoridades não se apressaram a dar o alarme. O desaparecimento não cumpria uma série de critérios necessários. O operador fazia perguntas num tom calmo e metódico. Anotava a informação. Dizia: espere, talvez ela se tenha apenas distraído a brincar. A mãe contou detalhadamente aos detetives o que a filha tinha feito nesse dia. Descreveu cada hora. Forneceu uma fotografia e uma descrição pormenorizada, incluindo a roupa. A criança usava um capacete preto, fosco, com um autocolante em forma de estrela. Um vestido roxo, leve, de verão, com pequenas flores brancas. Tênis brancos. A senhora Middleton também mencionou a nova patinete branca que não estava no pátio. Rodas azuis, pegas azuis. E isto tornou-se uma justificação bastante convincente para o desaparecimento. Os investigadores acalmavam a mulher preocupada, sugerindo que Madison simplesmente se tinha entusiasmado a andar na nova patinete e saído dos limites do complexo. O detetive falava com uma voz monótona, quase indiferente. Para ele, era uma situação comum. Crianças fogem, perdem-se, depois são encontradas. As estatísticas estavam do lado deles. Claro, isso também era perigoso. A menina tinha apenas 8 anos e já começava a escurecer. A cidade era relativamente segura, mas ainda assim. Uma criança sozinha, carros nas estradas, pessoas desconhecidas. A hipótese de fuga de casa nem sequer foi considerada. A menina era demasiado pequena. Não levou nada, nenhuma roupa, nenhuns brinquedos, nada. Ela não tinha motivos para fugir. Uma família feliz, pais amorosos, tudo em ordem. Naturalmente, a mulher não conseguiu percorrer todos os 100 apartamentos. Isso levaria demasiado tempo. Os polícias chegaram ao complexo por volta das 6 da tarde. 2 detetives, mais um agente de patrulha. Começaram a conversar com os vizinhos, percorrendo metodicamente apartamento por apartamento. Infelizmente, as pessoas respondiam o mesmo que a jovem mãe. Não faziam ideia para onde a criança tinha ido. Alguns nem sequer tinham visto a menina nesse dia. Outros viram-na de manhã, mas não depois do almoço. Nenhuma informação útil.
Então, os detetives começaram a ver as gravações das câmeras de vigilância. Sentaram-se na sala de segurança. Os ecrãs dos monitores brilhavam na penumbra. Rebobinavam a gravação, paravam, recomeçavam. Ao mesmo tempo, tentavam acalmar a mãe, que estava em estado de pânico extremo. Ela estava ao lado, olhava para os ecrãs, enxugava as lágrimas. As mãos tremiam. Insistia que tal comportamento era absolutamente atípico para sua filha. Tinha muito medo e esperava que fosse emitido um alerta Amber, o sistema de alerta para rapto de crianças. Mas a polícia hesitava. Eram precisas razões fortes. Por enquanto, não as havia. Maddie nunca saía do pátio interior, nem sequer pedia para o fazer. Não mostrava interesse no que havia para além dos portões. No complexo havia tudo o que era preciso: amigos, um parque, árvores, bancos. Ela gostava de estar ali. Madison foi de facto encontrada nas gravações das câmaras. Um detetive parou a imagem, apontou com o dedo para o ecrã. Ali está ela. Até às 17h07, ela estava simplesmente a andar pelo pátio, a contornar poças que tinham ficado da rega dos relevados. Conversava com outras crianças, parava, ria, recomeçava a andar. Mas às 17h07, algo mudou. A sua atenção pareceu ser atraída por algo. Ela parou, virou a cabeça, olhou para o lado. Depois foi para lá, devagar, sem pressa. O que exatamente distraiu Madison permaneceu um mistério. Na gravação, isso não se via. A câmara estava posicionada num ângulo. Apenas o pátio era enquadrado, mas não a zona para onde ela se dirigiu. O pior de tudo é que a menina saiu do campo de visão das câmaras. A última imagem, a patinete branca, desaparece atrás do canto do edifício. Depois, nada. Um pátio vazio. Os baloiços balançam lentamente com o vento. Mais ninguém. No fim de semana, muitos residentes do complexo não estavam em casa. Alguns tinham ido visitar familiares, outros para a casa de campo. Outros simplesmente passaram o dia inteiro na cidade. Não foram encontradas testemunhas da sua saída. Ninguém viu o que aconteceu a seguir. A partir desse momento, as suspeitas de desaparecimento começaram a confirmar-se. Já não parecia uma simples coincidência. Os polícias tentaram descobrir se a menina tinha amigos fora do complexo. Talvez tivesse ido visitar alguém numa casa vizinha, mas os familiares negaram. Alguns colegas de turma viviam na cidade, mas Maddie não era amiga deles. Conversava na escola, nada mais. Foram verificados por precaução. Ligaram aos pais, confirmaram. A menina não foi encontrada. Começaram buscas em larga escala, com a participação do Departamento de Polícia de Santa Cruz. A operação contou com uma unidade com cães de busca especialmente treinados. Os pastores alemães puxavam as trelas, farejavam o chão, moviam os focinhos de um lado para o outro. Os sinotécnicos seguiam-nos, segurando as trelas com firmeza. Infelizmente, começava a escurecer. O céu tingia-se de laranja, depois de rosa, depois de cinzento. As luzes da rua acenderam-se. Durante a noite, não foi possível encontrar uma única pista sobre a direção que a criança tomou. Os cães perdiam o rasto. Andavam em círculos, ganindo, sem saber para onde ir. As buscas noturnas pareciam inúteis, mas pessoas solidárias, juntamente com a família Middleton, não pararam e continuaram a procurar a menina. Andavam com lanternas, espreitavam para os arbustos, debaixo dos carros, atrás das garagens. Gritavam o seu nome. Silêncio em resposta. No entanto, isto não deu resultados. De manhã, a operação de busca foi retomada. Cerca de 50 agentes da autoridade, incluindo unidades sinotécnicas, saíram para as buscas. Cães novos, pessoas novas. A esperança ainda existia.
Voltaram a percorrer os apartamentos, especialmente os que estavam vazios e não tinham sido abertos na noite anterior. Batiam mais forte, exigiam que abrissem. Também pediram às pessoas para darem acesso às garagens. Verificaram cada veículo, espreitaram para as bagageiras, iluminaram por baixo com lanternas. Inspecionaram os contentores do lixo. Um detetive punha luvas, levantava a tampa, espreitava para dentro. O cheiro era desagradável, as moscas zumbiam. Mas trabalho é trabalho. Vasculharam todos os cantos do complexo residencial, mas não descobriram nada de valor. Nenhum vestígio, nenhuma pista. A menina parecia ter se evaporado no ar. As autoridades foram forçadas a alargar a área de busca. Finalmente, realizaram uma conferência de imprensa, onde anunciaram o desaparecimento da menina de 8 anos. Os jornalistas tomavam notas, as câmeras filmavam. A fotografia de Maddie apareceu nos ecrãs de televisão de todo o condado. Os polícias também sublinharam que todo o território do complexo tinha sido inspecionado, mas nada fora encontrado. O chefe da polícia estava atrás do púlpito, a ler de uma folha. Voz cansada, rosto sério. Agora estavam a vasculhar cerca de 5 milhas quadradas à volta do edifício residencial. Isto abrangia praticamente toda a cidade. Parques, terrenos baldios, a orla do oceano, a zona industrial. Dividiram a área em setores, cada grupo com a sua própria zona. Parecia que a situação tinha saído do controle e os piores receios da família Middleton começavam a concretizar-se. Por isso, era necessário envolver mais recursos no caso. Com base nisto, recorreram ao FBI. Os agentes do FBI chegaram na manhã seguinte, fatos pretos, pastas com documentos. Começaram a coordenar as ações. Já estavam a trabalhar ativamente os vizinhos, todos os conhecidos da criança e da família, bem como pessoas solidárias que não podiam ficar indiferentes. As pessoas chegavam, perguntavam em que podemos ajudar. Davam-lhes a fotografia, diziam: andem, perguntem, procurem. Os entes queridos apoiavam o casal, mas a mãe e o pai estavam inconsoláveis. Laura quase não dormia, olheiras, cabelo despenteado. O marido abraçava-a, mas ele próprio estava no limite. A única coisa que os podia acalmar era a notícia de que Maddie estava viva e bem. Mas quanto mais tempo passava, menores eram as hipóteses disso acontecer. As estatísticas são cruéis. As primeiras 48 horas são críticas. Na verdade, os pais não pararam um segundo. Quando a polícia retomou as buscas na manhã do segundo dia, ambos já estavam exaustos pela tensão emocional e pelo trabalho árduo. Não comiam, bebiam apenas água e café. Andavam, perguntavam, procuravam. Os detetives ainda insistiam que não havia motivos para acreditar que a menina tinha sido raptada. Um deles disse-o diretamente: não há sinais de rapto violento, não há testemunhas, não há nada. Presumiam que ela simplesmente tinha desaparecido e que em breve apareceria sozinha. Talvez se tivesse perdido, talvez estivesse assustada e escondida em algum lugar. As crianças fazem isso. Ao final da tarde do segundo dia de buscas, começaram a parar todos os que entravam no complexo residencial. Um polícia estava junto ao portão com um tablet, fazia perguntas a cada condutor. Os investigadores interessavam-se pelas pessoas que não tinham estado ali no fim de semana. Onde esteve? Com quem? Quando saiu? Quando regressou? A notícia assustadora espalhou-se por toda Santa Cruz. Os sites de notícias locais publicaram artigos. A rádio transmitia atualizações de hora a hora. A cada hora que passava, o desaparecimento atraía o interesse de mais pessoas solidárias. Centenas de voluntários chegaram para as buscas. Vinham em família, estudantes da faculdade local, reformados,
simplesmente moradores da cidade que queriam ajudar. Além disso, a polícia recebeu mais de 1000 pistas. Ligavam de todo o condado. Viram a menina aqui, viram-na ali. Cada versão precisava de ser verificada. Várias dezenas de funcionários encarregaram-se da sua verificação. Sentavam-se no escritório, atendiam chamadas, inseriam informações na base de dados. Enviavam patrulhas para os endereços. A maioria das pistas revelava-se falsa. As pessoas enganavam-se, confundiam crianças, viam o que não existia. A tensão entre o público aumentava. As pessoas queriam descobrir o que tinha acontecido à criança e ajudar a família Middleton. A cidade mergulhou numa atmosfera de ansiedade. Os pais hesitavam em deixar os filhos brincar no parque. Seguravam-lhes a mão com mais força. Olhavam mais vezes para os lados. A marca das 48 horas desde o desaparecimento aproximava-se inexoravelmente. Todos sabiam o que isso significava. Após 2 dias, as hipóteses de encontrar a criança viva diminuíam drasticamente. A polícia, os voluntários e até os pais da criança sentiam que estavam a ir na direção errada. Procuravam no lugar errado, demasiado longe, demasiado vasto. Foi decidido mudar de estratégia e voltar às buscas no território do complexo. Consideraram que era necessária uma inspeção mais minuciosa de toda a área. Talvez tivessem deixado passar algo. Talvez não tivessem olhado no sítio certo. Verificar novamente todos os apartamentos, um por um. O estacionamento subterrâneo, mais uma vez, com mais atenção. Decidiram inspecionar os carros que estavam lá há muito tempo, sem se moverem. Apenas 1 hora depois desta decisão, os agentes da autoridade e um grupo de voluntários desceram ao estacionamento do complexo, localizado no subsolo. As lâmpadas de neon no teto piscavam. Cheirava a umidade e a gasolina. Paredes de betão. Água pingava a algures num canto. Aqui, um dos detetives espreitou para dentro de um contentor do lixo, grande, metálico, encostado ao muro mais distante. Levantou a tampa, apontou a lanterna. O que viu fê-lo parar por 1 segundo. Depois, reculou bruscamente, baixou a tampa. Imediatamente, mandou todos os voluntários para a rua. Gritava, para cima, todos para cima, já! As pessoas não compreendiam, olhavam umas para as outras, mas obedeciam. Isolaram a área com fita amarela. Reclassificaram o caso de desaparecimento para homicídio. Pela descrição da roupa e do corpo, encontraram Madison. Vestido roxo, tênis brancos, tamanho do corpo. Mais tarde, isto foi confirmado através dos registros dentários. Às 8 da noite de 27 de julho de 2015, do contentor, foi retirada lentamente, com cuidado, uma grande mala de desporto, cinzenta, gasta. O fecho estava fechado. Lá dentro jazia o corpo da menina, enrolado numa posição não natural. Seguir-se-ia um exame médico legal, que deveria ajudar a perceber o que aconteceu e quem estava envolvido. Mas, já era claro, não foi um acidente. No estacionamento, trabalhavam peritos forenses em fatos brancos, fotografavam o local, recolhiam amostras, alguém fazia medições, alguém falava ao rádio, flashes brilhantes das câmaras. Conseguiu-se apurar que a mala foi deitada fora no primeiro dia em que as buscas começaram. Verificaram as gravações das câmaras do estacionamento. Vê-se alguém a descer, a levar a mala, a atirá-la para o contentor. Poderia ter sido descoberta de imediato, se tivessem olhado com mais atenção. No entanto, o criminoso revelou-se previdente. Colocou deliberadamente o objeto com o corpo, de forma a não chamar a atenção. Enfiou-o bem fundo, cobriu-o com lixo por cima,
sacos, caixas, papel. Isso dificultou as buscas, especialmente até os detetives acreditarem que algo sério tinha acontecido. Após a verificação das gravações das câmeras de vigilância do estacionamento, foi detido um jovem que também vivia no complexo. No vídeo, o seu rosto é claramente visível, o seu andar, a sua roupa. O mais chocante foi a sua idade. O suspeito mal tinha completado 15 anos. Um adolescente, uma criança, na verdade. Agora, todos os moradores locais, chocados, aguardavam os resultados do trabalho das autoridades e a conclusão da autópsia. Mas, para os agentes, no período mais difícil, o trabalho estava apenas a começar. Era preciso processar rapidamente todos os dados e fortalecer a base de provas para apresentar acusações contra o suspeito. O cronograma era apertado, o procurador exigia resultados. Alguns trabalhavam sem parar, durante dias, a café e adrenalina. Os pais de Madison estavam em choque. Receberam a notícia no estacionamento. A mãe chorava convulsivamente. Os joelhos cederam. O marido segurava-a, mas ele próprio estava branco como cal. Ela não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Gritava: "Não, não é ela, é um engano." Diretamente do estacionamento subterrâneo, foi levada pelos paramédicos para receber assistência. Injetaram-lhe um sedativo, colocaram-na numa maca, levaram-na para o hospital. Já a 28 de julho, às 9 da noite, a comunidade local reuniu-se para uma vigília em homenagem a Madison. Centenas de pessoas, velas nas mãos, silêncio, quebrado apenas por soluços. A fotografia da menina estava numa mesinha, flores à volta, brinquedos. Um dos moradores, que soube que ela gostava de lobos, veio despedir-se da menina. Ele tinha um cão grande, um cruzamento de husky e malamute, parecido com esse animal. Ele trouxe-o. O cão deitou-se junto à fotografia, pousou o focinho nas patas. As pessoas choravam. Durante a investigação, apurou-se que o assassinato da menina ocorreu no apartamento do mesmo complexo residencial onde ela vivia com a família, literalmente a algumas dezenas de metros da sua casa. Madison foi atraída para o apartamento sob algum pretexto, provavelmente com a promessa de um gelado ou a oportunidade de ver algo interessante. Lá, foi violada. O médico legista confirmou-o. A menina de 8 anos foi estrangulada com as mãos nuas. As marcas nítidas no pescoço indicavam-no. Impressões digitais. Hematomas em forma de palmas. Além disso, sofreu uma facada no pescoço, já depois de ter perdido a consciência. No corpo, foram encontrados sinais de espancamento, múltiplos hematomas e contusões. Braços, pernas, tronco. Todos foram infligidos ao mesmo tempo, no mesmo dia. Apesar da superioridade do agressor, a criança ofereceu uma resistência feroz. Arranhões debaixo das unhas da menina, partículas de pele, mais tarde seriam comparadas com o ADN do suspeito. Ela lutou. Infelizmente, isso não foi suficiente, nem mesmo para chamar a atenção dos vizinhos. O assassino escolheu deliberadamente uma hora em que praticamente não havia ninguém por perto. Dia de domingo, muitos tinham saído. Além disso, ele imobilizou Madison rapidamente. Provavelmente, bateu-lhe na cabeça com algo pesado, atordoando-a. Tapou-lhe a boca com fita cola larga. Vestígios de cola permaneceram nos lábios, nas bochechas. Ela ficou impotente perante o agressor. O procurador distrital declarou que as autoridades tinham provas suficientes para acusar o adolescente de 15 anos não só de homicídio, mas também de rapto e violação. Ele estava perante os jornalistas a ler a acusação, rosto de pedra. Dada a brutalidade do crime cometido, foi proposto que ele fosse julgado como adulto.
Era uma raridade no estado da Califórnia, mas existiam precedentes. Mas, por enquanto, a questão estava em suspenso. Advogados de ambos os lados preparavam os seus argumentos. Sob custódia estava Adrian Gonzalez, de 15 anos, a quem todos os conhecidos chamavam de AJ. Nos últimos 6 anos, ele viveu num apartamento no 3º andar, por cima do estacionamento onde a mala com o corpo foi encontrada. Vivia com a mãe. O pai não estava presente, divorciaram-se quando o rapaz tinha 8 anos. Todos os que conheciam o jovem ficaram chocados e até consideraram que esta acusação era um erro. A vizinha que vivia em frente disse aos jornalistas: "Não pode ser, não é ele. Eu conheço este rapaz. Ele não é capaz de tal coisa." Adrian era conhecido como um adolescente calmo e bondoso, um rapaz educado que vivia com a sua mãe. Cumprimentava sempre, ajudava os vizinhos idosos a carregar os sacos. Nunca antes esteve envolvido em crimes, evitava más companhias, tudo o que estivesse relacionado com substâncias proibidas. Não fumava, não bebia. Alguns decidiram que Adrian poderia ter encontrado o corpo da menina por acaso. Talvez a tivesse encontrado já morta a algures. Assustou-se. Pensou que o acusariam do homicídio e o responsabilizariam por um crime que não cometeu. Por isso, tentou livrar-se do corpo, escondê-lo. Mas, na verdade, ele era inocente. Contudo, os detetives tinham uma opinião diferente sobre o assunto. As provas eram demasiado numerosas. Na mala, encontraram as suas impressões digitais, nítidas, no fecho, nas pegas. A sua própria mãe reconheceu a mala de desporto. Estava na arrecadação deles, portanto, foi tirada da casa deles. Adrian pegou nela. Mas a prova mais convincente foram os vestígios de fluidos corporais do rapaz que evidenciavam a violação. A perícia mostrou uma correspondência de 100% com o suspeito. A análise de ADN não deixava dúvidas. Estes vestígios claramente não poderiam ter aparecido no corpo da vítima por acaso. Adrian relacionava-se muito facilmente com crianças. Mostrava como fazer truques com um ioiô, podia passar 1 hora no pátio, a girar, a atirar, a apanhar. As crianças olhavam, maravilhadas. Até dava aulas de piano. No apartamento deles havia um piano antigo, presente da avó. Ele tocava bastante bem. Todos os vizinhos confiavam nele, tratavam-no com respeito, sem suspeitar do quão perto tinham deixado um potencial assassino chegar. Deixavam os filhos com ele, pediam-lhe para tomar conta, pagavam-lhe por isso. Ele era a ama perfeita, responsável, atento, paciente. Quando os investigadores começaram a estudar a biografia do jovem, notaram imediatamente sinais alarmantes. Eles sempre estiveram lá, só que ninguém lhes prestou atenção. Ao analisarem as suas páginas nas redes sociais, os polícias descobriram inúmeras publicações perturbadoras que ele tinha feito nos últimos 2 anos. Eram ambíguas e cruéis. Insinuavam veladamente causar dano a pessoas, animais e a si mesmo. Às vezes, apetece-me ver o que está dentro. Pergunto-me como é deixar de respirar. A dor torna-nos vivos. Exibicionismo adolescente ou algo mais? Agora parecia sinistro. Surgiram testemunhas que confirmaram os piores receios. Um conhecido, um ex-amigo com quem Adrian deixou de falar há 1 ano, sabia que ele, durante anos, maltratou o seu cão. Um pequeno terrier. Adrian batia-lhe, puxava-lhe o rabo, trancava-o no armário. Sentia prazer com isso. Ria-se. O amigo tentou defendê-lo. Eles discutiram. Nunca mais falaram. Várias testemunhas falaram da tendência do rapaz para magoar animais. Viram-no a atirar pedras a gatos, a apanhar pássaros e a arrancar-lhes as asas. Mas ninguém denunciou às autoridades. Pensavam, é um adolescente, vai passar com a idade.
O seu amigo próximo afirmou que o suspeito ameaçou repetidamente saltar de um prédio alto ou suicidar-se de outra forma. Falava sobre isso calmamente, de forma casual. Acho que um dia vou fazer isso. O amigo não levava a sério. Anteriormente, ele por vezes roubava pequenas coisas de lojas, dinheiro de malas no balneário da escola. Desculpava-se com a pobreza, embora a sua mãe negasse que lhes faltasse alguma coisa. Tinham um apartamento normal, comida na mesa, roupa. Não eram ricos, mas viviam decentemente. Os polícias repararam em Adrian quando ele observava atentamente a equipa de busca que vasculhava o estacionamento. Estava à entrada, a olhar fixamente. Estava de lado, encostado à parede, com os braços cruzados no peito. Apesar de, antes disso, ele próprio ter manifestado o desejo de participar nas buscas. Foi o primeiro a chegar quando anunciaram a formação de uma equipa de voluntários. Inscreveu-se. Recebeu um colete com a inscrição voluntário. Era óbvio que o rapaz estava muito tenso. Um detetive reparou nisso. Adrian não parava quieto. Mudava o peso de uma perna para a outra, cerrava os punhos, abria-os. Pálido, suado, embora estivesse fresco no estacionamento. Quando os polícias retiraram do contentor do lixo a mala que continha o corpo, o jovem paralisou. Olhou por um segundo. Depois, arrancou e começou a correr. De repente, sem olhar para trás. Correu em direção às escadas, para a rua. Desde o início, participou ativamente na operação, mas ao mesmo tempo era claramente contra as buscas no estacionamento subterrâneo. Quando alguém sugeriu verificar o estacionamento, Adrian disse: "Não há nada para procurar lá. Eu estive lá, está tudo limpo." Insistiu. Incentivou outros voluntários a procurar fora do complexo. Agora, tornou-se evidente que o suspeito se interessava por tudo isto, não por compaixão. Observava o desenrolar da operação para controlar a situação. Esperava confundir a investigação, desviá-la para outra direção. Assim que Adrian tentou fugir, foi detido. 2 polícias alcançaram-no, deitaram-no ao chão, colocaram-lhe as algemas, leram-lhe os direitos. O rapaz foi levado para a esquadra para interrogatório. Colocaram-no numa sala, paredes cinzentas, uma mesa de metal, 2 câmeras nos cantos. Era óbvio que ele estava escondendo algo. O olhar vagueava, as mãos tremiam. Apesar da ausência de confissão e das suspeitas dos detetives, decidiram inicialmente não pressionar o adolescente. Ofereceram-lhe água, fizeram perguntas calmamente. Isto foi feito para que, mais tarde, o advogado do assassino não pudesse usar isso como argumento. Uma violação do procedimento de interrogatório poderia estragar o caso. Além disso, os detetives esperavam que o rapaz confessasse tudo por si próprio. Por vezes, isto funciona. Um adolescente, assustado, quebra rapidamente. Para começar, realizaram buscas no apartamento de Adrian. A mãe deu permissão. Estava no corredor, a chorar. Os peritos forenses trabalharam metodicamente. Aqui, descobriram provas do crime cometido. Encontraram sangue, no tapete do quarto de Adrian, no cobertor, na parede junto à cama. Ele tentou limpar, mas mal. As manchas permaneceram. Foram recolhidas com cotonetes, embaladas em tubos de ensaio, enviadas para o laboratório para análise. Após a análise, confirmaram que o sangue pertencia a Mad. O grupo sanguíneo coincidia. O ADN coincidia. Agora, com provas fundamentadas em mãos, pressionaram o adolescente. O interrogatório tornou-se mais duro. Segundo os detetives, Adrian atraiu a menina para o seu apartamento. Acreditava-se que o rapaz lhe ofereceu sorvete, ou para lhe mostrar um cachorrinho, ou um novo jogo, algo que uma criança não poderia recusar. Assim que ficaram a sós, ele ligou a música alta. Os vizinhos mais tarde lembraram-se de ouvir rock vindo do seu apartamento. Atacou-a.
A primeira coisa que fez foi tapar-lhe a boca com fita adesiva, larga, de construção, cujas marcas ficaram nos lábios, na pele à volta da boca. Adrian espancou-a, com socos e pontapés, e olhando nos olhos de Madison, estrangulou a menina durante meia hora, lentamente, não até a morte de imediato. Pressionava-lhe, depois soltava, pressionava de novo, até que ela perdeu a consciência por completo. Quando a vítima deixou de dar sinais de vida, parou de se mover, de respirar, ele violou-a. Depois, meteu o corpo numa grande mala de desporto, aquela mesma, cinzenta, da despensa. Mas antes de a tirar do apartamento, percebeu que a menina ainda estava viva. Ouviu um estertor, uma respiração fraca, o peito subia. Para que ela não pudesse sobreviver e contar nada a ninguém, o criminoso pegou numa faca da cozinha, grande, de cozinha. Desferiu um golpe no pescoço, de forma brusca, com força. O sangue espirrou na parede. Por causa disso, foi possível encontrar vestígios de sangue no apartamento. Havia muitos, no chão, nos móveis, até no teto. Os sálpicos voaram longe. Mas nem mesmo este golpe de faca foi imediatamente fatal para a criança. O coração ainda batia. Segundo o laudo do médico legista, Maddie morreu de asfixia posicional. Isto significa que, no contentor de lixo, a posição do seu corpo era tal que ela simplesmente não conseguia respirar normalmente. Estava deitada de lado, encolhida. As vias respiratórias estavam obstruídas, o queixo pressionado contra o peito. E a menina sufocou lentamente, no escuro, no lixo. Ambos se conheciam bem, viam-se com frequência no pátio. Adrian brincava com as crianças locais, mostrava truques de magia. Por isso, Madison confiava em AJ. Quando ele a chamou, ela foi de bom grado. Não hesitou. O criminoso simplesmente aproveitou-se da confiança da criança. O promotor distrital insistiu que, devido à brutalidade do crime, Adrian deveria ser julgado como um adulto. Apresentou os seus argumentos com paixão e de forma convincente. Ele acreditava que este adolescente, apesar da sua tenra idade, era muito perigoso para a sociedade. Se a sua liberdade não fosse restringida para sempre, isso levaria apenas ao surgimento de novas vítimas. Ele mataria novamente. Depois de ouvir os argumentos do promotor, o juiz concordou com essa opinião, acenou com a cabeça, bateu o martelo. Ficou decidido julgar o adolescente como adulto. Isso significava a possibilidade de uma pena de prisão perpétua. O réu não se declarou culpado. Sentado no banco dos réus, olhava para o chão. Permanecia em silêncio. A sua advogada, uma defensora pública, uma mulher jovem, lutou ativamente para que o crime fosse novamente transferido para a jurisdição juvenil. Um perito da defesa, um psicólogo com 30 anos de experiência, afirmou que a Adrian faltava empatia e emoções devido a um transtorno do espectro autista. Mostrou diagramas, resultados de testes. Por isso, o réu tentava constantemente minimizar a gravidade das suas ações. Não compreendia que tinha feito algo de errado. Quanto ao motivo, este mesmo especialista relatou que Adrian via pornografia na infância, desde os 9 anos. Preferia vídeos onde mulheres eram estranguladas, onde havia crueldade e violência. O réu confessou ao psicólogo numa reunião confidencial que queria cometer suicídio. Planeava isso há muito tempo, mas não queria deixar este mundo sem saber o que era sexo. Acreditava que perderia algo importante. Ao mesmo tempo, queria cometer algo muito ultrajante, terrível, algo que não lhe deixasse outra escolha senão morrer. Algo que o impulsionasse a tirar a própria vida de vez, como um último ato de definição.
O promotor duvidou disso e rebateu com dureza. Apontou que o réu nunca tinha feito tentativas reais de suicídio. Nenhum cortes nos pulsos, nenhuma overdose, apenas conversas. A acusação recusava-se a acreditar nessa teoria. Considerava-a uma manipulação. Nos anos anteriores, foram feitas emendas à legislação do estado da Califórnia. Inicialmente, as emendas permitiam que o juiz decidisse individualmente se um réu poderia ser julgado como adulto. O juiz estudava o caso, as circunstâncias e tomava uma decisão. Depois, foi aprovado um novo projeto de lei que proibia totalmente que crianças de 14 e 15 anos fossem julgadas como adultos. Categoricamente, sem exceções. Tudo isto resultou num processo judicial muito controverso. Durou meses. Os advogados apresentavam moções. O julgamento era adiado, remarcado. Mas, inicialmente, Adrian foi condenado como adulto. O juiz tomou a decisão antes de a nova lei entrar em vigor. Foi enviado para a prisão com uma pena de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Infelizmente, a defensora não parou por aí. Apresentou um recurso. Argumentou com as difíceis condições de vida do adolescente, violência doméstica na infância, os problemas sociais que a família González enfrentava, pobreza, isolamento. O próprio réu contou, lendo de uma folha com a voz trêmula, que reprovou nos exames e não conseguiu terminar a escola. Sofria de baixa autoestima, das zombarias dos outros alunos. Chamavam-lhe estranho, excêntrico. Evitavam-no. O réu também declarou que muitas vezes ficava sem supervisão, inclusive no 8º ano. Passou muitas noites sozinho no apartamento, enquanto a mãe ficava na casa do namorado. Comia comida enlatada, via televisão até de manhã. Ninguém o supervisionava. Mas todos os que conheciam bem Adrian e a sua mãe rejeitaram tais alegações. Os vizinhos diziam: "Isso não é verdade. A mãe estava em casa todas as noites, preparava o jantar, verificava os trabalhos de casa." Na sua infância, o pai biológico do rapaz comportava-se de fato de forma violenta. Bebia, batia na mãe, gritava com o filho. No entanto, a mãe cortou relações com ele quase imediatamente, assim que os surtos de agressão se tornaram regulares. Não tolerou, pediu o divórcio, obteve uma ordem de restrição. Ela própria era uma mulher decente, trabalhava muito, tinha 2 empregos para sustentar a família. Os filhos e a família eram a principal prioridade da sua vida. Adrian estava rodeado de atenção, amor e cuidado. A mulher fazia tudo o que podia para lhe proporcionar uma vida digna. Poupava para a faculdade. Comprava-lhe livros, roupas. A advogada continuou a insistir. Apresentou testemunhas. Durante o casamento da mãe de Adrian, ela lutou com dificuldades. Tinha problemas com a dependência de álcool, bebia à noite, depois do trabalho, para lidar com o stress. Contudo, na altura do crime, tudo isso já pertencia ao passado. A mãe deixou de beber, completamente, irrevocavelmente, quando se separou do marido tirano. Frequentava as reuniões dos alcoólicos anónimos, mantinha-se sóbria. O promotor insistiu na sua versão. Falou de forma incisiva. Apesar dos eventos desagradáveis na vida do adolescente, eles não foram tão severos como os incidentes que algumas crianças enfrentam. Muitos crescem na pobreza, em famílias monoparentais, passam pelo divórcio dos pais. No entanto, não se tornam assassinos e violadores cruéis. Adrian tinha claramente uma predisposição para isso. Inata. Algo no seu cérebro não funcionava bem. Faltava-lhe empatia, consciência, medo do castigo. Curiosamente, a mãe ficou tão chocada com o ato do filho que se recusou a testemunhar em tribunal em sua defesa. A advogada chamou-a como testemunha.
Ela compareceu. Subiu ao banco das testemunhas, mas apenas disse: "Não consigo." Chorou, saiu. A advogada continuou a pressionar, a apresentar recursos, usou todas as brechas na lei. Isso começou a dar resultados. O Supremo Tribunal do Estado concordou em reexaminar o caso. Temendo um abrandamento da sentença, os pais da menina falecida começaram a agir. Criaram uma petição no Change.org. Recolheram assinaturas. A petição pretendia impedir que a pena do criminoso fosse atenuada devido à sua tenra idade. Foi assinada por milhares de apoiantes, quase 100 mil numa semana. As pessoas escreviam comentários: "Este monstro deve ficar preso para sempre." Mas, infelizmente, a petição não tinha força legal. Não funcionou. Após longas deliberações, as audiências duraram dias e vários recursos da defesa, o Supremo Tribunal do Estado decidiu que o caso deveria ser julgado pelo Tribunal de Menores. Justificaram a decisão com a nova lei. Adrian tinha 15 anos. A lei aplicava-se a ele. A decisão inicial foi revista. A sentença foi anulada. Isto aconteceu em 2018, 3 anos após o homicídio. Durante vários anos até então, Adrian esteve detido na prisão do condado para criminosos adultos. Uma cela de 3 por 3 metros, uma cama de ferro, uma sanitária sem divisória. Ele era o recluso mais jovem. Mantiveram-no isolado, por segurança. Os outros reclusos odiavam violadores de crianças. Podiam matá-lo na primeira oportunidade. Vários peritos manifestaram-se a favor da decisão de reexame. 9 semanas antes da aprovação do recurso, realizaram uma série de entrevistas com Adrian. Submeteram-no a testes. Consideraram o jovem como sendo totalmente adequado para o programa de reabilitação de homicidas juvenis. Escreveram no relatório: "Demonstra remorso, compreende a gravidade do que fez, está pronto para a reabilitação. As hipóteses de recuperação são altas." As audiências foram marcadas para abril de 2021. Foram adiadas 2 vezes devido à pandemia. Até então, Adrian não tinha admitido totalmente a culpa. Seguiu o conselho da advogada: permanecer em silêncio, não testemunhar. Embora isso não fosse tão importante, dadas as provas irrefutáveis encontradas. ADN, impressões digitais, vídeos, tudo apontava para ele. Antes do início do novo julgamento, Adrian Gonzalez mudou radicalmente a sua posição. Provavelmente, a advogada explicou-lhe a realidade da situação. Admitir a culpa poderia atenuar a pena. Ele ouviu. Declarou-se culpado de todas as acusações. Levantou-se, olhou para o juiz. Disse: "Culpado, culpado, culpado." 6 vezes. No total, havia 6 acusações, incluindo rapto, violação e homicídio. Na leitura da sentença, o jovem criminoso falou. Leu de uma folha, gaguejando. Declarou que se arrependia do que tinha feito, que compreendia toda a gravidade, que pensava em Madison todos os dias. Pediu desculpa à família da menina. Virou-se para eles. Estavam sentados na primeira fila. A mãe olhava para o chão. O pai cerrava os punhos. Adrian disse: "Perdoem-me." Expressou a esperança de que um dia pudessem perdoá-lo. A voz tremia, lágrimas no rosto, verdadeiras ou fingidas, é difícil dizer. Em resposta, os familiares de Maddie disseram, não imediatamente, mas mais tarde através do seu advogado, que simplesmente não tinham outra escolha senão fazê-lo, tentar perdoar. Os familiares da vítima não queriam que essa dor continuasse a atormentá-los para sempre. Queriam, de alguma forma, seguir em frente com suas vidas. A mãe da menina sofreu de depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático durante todos estes anos.
Não conseguia sair de casa durante semanas. Tinha medo das pessoas, do barulho, de tudo. Ela nem sequer conseguia trabalhar. Foi despedida por motivos de saúde. Tudo isso recaiu como um pesado fardo sobre os ombros do seu marido. Ele teve de trabalhar por dois, fazia turnos extra, biscates. Apesar de também estar a passar por um momento muito difícil e de amar muito a sua filha, ele simplesmente aguentou. Alguém tinha de aguentar. No sistema de justiça para adultos, o assassino enfrentava uma pena de 126 anos à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Se tivesse sido julgado como adulto, teria morrido na prisão, garantidamente. Mas a lei para criminosos juvenis era muito mais branda, uma filosofia diferente, a ideia da possibilidade de recuperação, de que as crianças podem mudar. Graças à revisão da decisão, Adrian tornou-se elegível para a libertação em 10 anos, quando completasse 25 anos. Apenas 10 anos pelo homicídio, violação e rapto de uma menina de 8 anos. Ele poderia ser libertado em 2025. O perito, aquele mesmo psicólogo, conversou várias vezes com o assassino na prisão. Concluiu que Adrian tinha um baixo risco de cometer novamente um crime grave, que não sofria de psicopatia, que era suscetível a tratamento e reabilitação. Naturalmente, todas estas decisões indignaram a comunidade da cidade e todos os que se importavam. As pessoas organizaram manifestações em frente ao tribunal, seguravam cartazes: Justiça para Maddie. Perpétua significa perpétua. Manifestaram-se a favor do endurecimento da legislação em vigor na Califórnia, exigiram a revisão da lei de menores. No fundo, tudo isto parecia uma paródia da justiça. A menina está morta. O assassino sairá em 10 anos. Onde está a lógica? Muitos afirmavam que tal atrocidade não poderia ter sido cometida por uma pessoa sã, capaz de se reabilitar, especialmente em apenas 10 anos. O que se pode reabilitar aí? Ele sabia o que estava a fazer. Estrangulou-a durante meia hora. Não foi um impulso, foi uma escolha. A exigência de se registrar para o resto da vida como agressor sexual também não pareceu convincente. Isso significava apenas que os vizinhos saberiam. Mas de que adiantaria isso? Assim como pagar $22 mil como indenização à família Middleton. Dinheiro, como se isso compensasse alguma coisa. O avô de Maddie, o pai do pai da menina, discursou na audiência de sentença. Um homem idoso, de bengala, falou em voz alta e clara, manifestou-se contra, não aceitou o pedido de desculpas de Adrian, de todo. Declarou que esta emenda à legislação, que permite que criminosos tão perigosos andem em liberdade, terá consequências terríveis no futuro. Cria um precedente. Outras crianças verão. Pode se matar e sair em 10 anos. Isso está errado. Estes criminosos têm provavelmente um risco mais elevado de reincidência. Matarão novamente. Violarão novamente. As estatísticas não estão do lado da reabilitação. Ele olhou para o juiz enquanto dizia isto. O juiz ouvia, mas a decisão já tinha sido tomada. Após todos estes eventos trágicos, formou-se um laço muito forte e estranho entre as mães do assassino e da vítima. Ambas perderam os seus filhos, uma literalmente, a outra figurativamente. A mulher, a mãe de Adrian, ficou tão devastada com o ato do seu filho que lhe virou as costas. Não o visitava na prisão, não lhe escrevia cartas, não atendia às suas chamadas. A mãe de Adrian declarou repetidamente a jornalistas, amigos, a todos. O seu filho morreu para ela juntamente com Madison, nesse mesmo dia. Eu perdi o meu filho quando ele fez aquilo.
O menino que eu conhecia desapareceu. A mãe da vítima, Laura, acreditava que ela não tinha culpa do que o seu filho fez. Encontravam-se por acaso no pátio, na rua. No início, evitavam-se. Depois, começaram a conversar. Ambas se apoiavam mutuamente. Ninguém mais conseguia compreender a dor delas como elas compreendiam a dor uma da outra. Os vizinhos viram-nas várias vezes sentadas juntas no banco junto ao memorial. Ficavam em silêncio, ou choravam, apenas se sentavam lado a lado. Em homenagem à falecida Madison, foi criado um memorial no pátio do Complexo Tanari, uma pequena estatueta, de bronze, fundida por um artista local. Um lobo a uivar para a lua, exatamente como ela desenhava. Ela adorava esses animais. Uma placa na base, em memória de Madison Middleton, a nossa faladora Mad, para sempre com 8 anos. As pessoas traziam flores, brinquedos. Alguém deixou um desenho de um lobo. Alguém escreveu um bilhete. As mães da vítima e do assassino sentavam-se aqui juntas com frequência. À noite, quando o pátio ficava vazio, olhavam para a estatueta. Não conversavam, apenas estavam presentes. Em fevereiro de 2025, há apenas alguns meses, o Conselho de Liberdade Condicional realizou uma audiência. Adrian, agora um jovem de 24 anos, apresentou o seu pedido. Falou perante o conselho. Falou do seu remorso, do trabalho que fez sobre si mesmo, da terapia. O conselho decidiu que Adrian não seria libertado. Não agora. Ele permanecerá atrás das grades por pelo menos mais 2 anos. Depois disso, poderá solicitar novamente a liberdade condicional. E assim continuará. A cada 2 anos, uma nova audiência, até que lhe permitam sair, ou até que morra na prisão. Infelizmente, os eventos trágicos não terminaram aqui. O corpo de Madison foi cremado após a autópsia e todas as perícias. A cerimônia foi silenciosa, privada, apenas familiares próximos. O seu pai transportava as cinzas da filha no carro, numa pequena urna, no banco do passageiro. Era a sua maneira de lidar com a amargura da perda. Conversava com a urna, contava-lhe como tinha sido o seu dia. Isso dava força ao homem, a sensação de que ela ainda estava por perto, que não tinha partido por completo. No entanto, vários anos após a tragédia, em 2019, o carro foi arrombado durante a noite no estacionamento de um centro comercial. Partiram o vidro, roubaram-no. Encontraram-no uma semana depois, abandonado, vazio, juntamente com as cinzas que foram deitadas fora em algum lugar. A urna não estava lá. As cinzas dispersaram-se. A família Middleton não conseguiu sequer preservar a última partícula da sua única filha. Até isso lhes foi tirado.